E eu preciso agradecer ao CETEP por essa abertura. Primeiro, por ele ter aberto para a constelação familiar, uma escola de psicanálise, né? Que às vezes a gente acha que às vezes tem alguns saberes que o pessoal às vezes fica um pouco reticente, mas lá teve uma abertura muito bacana. Tenho muito a agradecer ao Márcio, ao Ricardo, que foi quem realmente acabou conversando comigo e desenvolvendo todo esse trabalho. Depois, cada aluno que confiou e cada um de vocês que está aqui, tá bom? A gente tem muito a crescer com isso. Bom, eu sou a Denise Laudice, eu sou arquiteta de formação, até o ano passado trabalhando, fazia 38 anos que eu estava trabalhando com arquitetura, e aí esse ano definitivamente eu parei de trabalhar com arquitetura e fiquei só com a constelação. Eu sou consteladora há 4 anos, mas eu estou na constelação há uns 10, e entrei na psicanálise porque a constelação me pediu, eu achei que faltava eu saber um pouquinho mais. Aí eu fui estudar, me encantei, eu fiquei maravilhada com a psicanálise. Olha, até a terceira, quarta aula eu já estava transformada mais ainda. Achei que eu falei, não sei se vou ter muita novidade. Como a gente é arrogante, né? Sempre tem muito o que saber. E é um curso maravilhoso. E estando lá, surgiu essa questão aí de colocar um curso de constelação. Abracei a causa, já estamos na segunda turma e estamos abrindo mais 2, tá? Uma em Limeira e outra em Indaiatuba, que vão começar agora em setembro. E nesse trabalho todo, né, eu fui vendo a correlação entre os dois saberes e resolvi fazer essa live, que eu falei, gente, eu preciso informar o pessoal da psicanálise que não tem esse conhecimento, outras pessoas que também não sabem do que se trata, então a gente informa, e aí eu tenho certeza que muita gente aí vai se encantar com o trabalho da constelação. Para essa live, eu convidei 3 alunos e ex-alunos, porque já se formaram, então estão aqui a Vânia, dá um oi, Vânia, para o pessoal. A Vânia, ela está estudando a psicanálise, estudando a constelação, né? Está em formação ainda. Isso. Né? Isso. O Fernando já é formado pelo CETEP, psicanalista, e também se formou na primeira turma de constelação. O Fernando Casotto, ele também vai falar um pouco para nós. E o Daniel, que também é um psicanalista formado aí pelo CETEP. Boa noite. E também ele é da primeira turma de constelação, já os 2 consteladores, a Vânia estudando, tá? Então, gente, eu vou fazer, nessa primeira parte, eu vou explanar um pouquinho da constelação, para quem não conhece, falar um pouquinho da psicanálise também, para quem não conhece, e falar essa correlação, o que eu vejo de tão bom que é quando a gente cruza esses 2 saberes, essas 2 terapias, né? Vamos falar assim. Bom, a constelação é um trabalho que é voltado para o olhar para a sua posição dentro da família. Então, é um trabalho familiar e sistêmico, porque, na verdade, é um trabalho sistêmico. A família é o sistema mais importante que a gente participa, mas qualquer grupo que você esteja constantemente interagindo e em busca de um objetivo comum é um sistema. O sistema mais importante é a família, mas o local de trabalho, a escola e outros grupos que você frequente também formam sistemas, né? E eles têm um funcionamento parecido, né? A constelação familiar que a gente trabalha aqui no CETEP é a constelação, que todo mundo conhece, trazida por um alemão chamado Bert Hellinger, falecido há quase 3 anos, que, na verdade, também não foi ele que criou a constelação, né? Todos os saberes eles vão se desenvolvendo ao longo do tempo, mas cada profissional traz aqui a sua contribuição. Então, a constelação começou basicamente com psicodrama, talvez você já tenha ouvido falar, lá na década de 60, com o Jacó Levi Moreno, e tudo isso o Bert passou. Depois teve também outras passagens importantes, né? Tô pegando uma colinha aqui, a Virginia Satir, com a escultura familiar, depois até a Schoenfelder, que realmente trabalhou com a constelação, e depois o Bert. O que foi o diferencial do Bert? O Bert percebeu algumas leis que regiam todo esse funcionamento dos sistemas. Eu vou falar de família, tá? Mas vocês sabem que pode ser para outros sistemas. Então, tem 3 leis que ele trouxe, que ele percebeu que existiam, que é a lei do pertencimento, nasceu nessa família, você pertence, gosta ou não, queira ou não, está lá. Tem a lei da hierarquia, quem vem antes prevalece sobre quem vem depois,
e a lei do equilíbrio das trocas, o dar e o receber. São coisas básicas, simples, são só 3, mas quando as famílias observam de alguma forma, de uma forma bacana essas leis, elas são funcionais. E quando não observam, são disfuncionais. Então, o que a gente faz nesse trabalho é observar tudo isso, e ao observar a gente vê como as famílias são disfuncionais na sua maior parte, né? E em graus diferentes, e o que nós vamos fazer é identificar essas disfuncionalidades e ajudar a encontrar caminhos de solução. A constelação familiar, ela é visual, então isso nós temos a nosso favor, tá? Nós abrimos uma constelação com bonequinhos ou com pecinhas, com objetos. O Daniel, por exemplo, depois ele vai falar, ele usa pedra de cristal, qualquer objeto vai servir. Ou numa constelação em grupo, as pessoas vão fazer essas representações. Então, quem vai lá buscar uma resposta, buscar uma compreensão, vê com os olhos. Então, isso dá uma clareza enorme, né? E o outro aspecto é que a gente aborda um sistema de informações. Então, muitas pessoas também têm às vezes, um pé atrás, porque, às vezes, por crenças religiosas, ou porque acha que é trabalho mediúnico e não concorda, ou acha que é alguma coisa com misticismo, ou vai fazer alguma coisa espiritual, religiosa, e não é. Nós trabalhamos com informação. Na verdade, quando o constelado vai chegar para a gente vai ativar nele o inconsciente dele, igualzinho o psicanalista, né? A psicanálise é um trabalho de análise do inconsciente. Então, a gente traz dentro de nós muitas informações que estão soterradas lá. E a gente vem trazer à tona aqui, visualmente, na constelação, essas sensações ou esses acontecimentos que estão no inconsciente da pessoa. E também o inconsciente do grupo. Então, nesse caso, Freud não era muito adepto, né? Não era nada adepto dessa questão do inconsciente coletivo, mas aqui a gente trabalha com um inconsciente. Na verdade, então, nós trabalhamos com acesso à informação. Tudo que acontece num sistema familiar, e quando a gente fala de sistema, nós estamos falando dos tataravós, dos trisavós, eu nem sei que nome dar lá tão atrás, avós, pais, todas as informações, elas ficam pairando nesse sistema, e elas vêm chegando nas gerações atuais. Nós também observamos repetições familiares. Então, a gente pode, se vocês começarem a perceber, olhar bem para sua família, vocês vão ver que tem casos que se repetem na sua família. Por exemplo, tem famílias que têm muito caso de um tipo de vício. Outras famílias têm muitas tragédias, muita gente morre de repente, tem assassinato, tem uma série de coisas. Outras têm doenças recorrentes. Outras famílias têm muito caso de criança abandonada. Outras têm muitas mulheres que ficam solteiras, ou não casam, ou não ficam, o homem não permanece. Então, a gente vai vendo os padrões da família, né? Ele vem se repetindo para que seja resolvido em algum momento. Quando uma pessoa chega para constelar, é porque o sistema em si, ele se autodefende e encontra alguém que pode realmente dar uma virada de chave nisso. Então, alguém aqui não está contente com isso, não ficou só sofrendo e fala, eu tenho que achar uma saída. Então, procura através de algum conhecimento, no caso, a constelação seria um caminho muito maravilhoso, e através da constelação começa a mudar os paradigmas, muda o pensamento, porque mudou a visão, e mudando a visão e o pensamento, muda a postura, e isso muda tudo, tá? Vocês estão acompanhando? Se alguém tiver não estiver entendendo, pode falar. Então, a gente faz esse acesso, né? Quando eu trabalho com a constelação individual, eu uso uns papeizinhos que a gente chama de âncoras. E eu gosto de fazer, tanto no individual como em grupo, fazer a constelação oculta. Por quê? Porque a constelação, ela trabalha com a nossa parte sensorial. A gente desliga a mente. Todo mundo que trabalha, já fez constelação comigo, alunos, eu falo, desliga a mente, porque aqui, se ela entrar, ela vai atrapalhar. Tanto que quando a gente vai num trabalho de constelação,
a gente vai fazer a pergunta para o constelado, o que que você está sentindo? Então, por exemplo, se forem bonequinhos, coloca o bonequinho da mãe de frente do bonequinho que representa você. O que que você sente? A sensação é no corpo. Nossa, eu sinto um peso nas minhas costas. Ai, tá me doendo a cabeça. Ai, eu sinto leveza. Eu sinto dor no braço. Isso é fato. Numa constelação em grupo, quem já participou, quem já assistiu, vai ver que é realmente sintomas corporais, tá? Oi, Tereza. Tá falando? São sim. Qual que é a diferença da constelação com uma sessão de análise? Ah, então. Então, eu estou explicando a constelação para daí fazer o contraponto aí com a análise, tá? Então, a gente vai trabalhar com a parte sensorial. A psicanálise. A psicanálise é um trabalho diferente, embora vai aí, óbvio, para trazer uma qualidade psíquica para a gente, uma qualidade de vida, né, para a gente resolver esses conflitos. Mas, enquanto a constelação, eu vou olhar eu diante do meu grupo familiar, a psicanálise vai fazer eu olhar para mim. Óbvio que tem um contexto familiar, um ambiente onde eu cresci, mas o negócio é eu comigo, tá? E a constelação sou eu com a minha família. Basicamente é isso. Então, o foco da constelação é a família. Como que este grupo vem afetar a minha vida, tá? A psicanálise é um trabalho que a gente faz de uma forma contínua, nós vamos fazendo sessões semanais, porque a pessoa vai num crescente para conseguir atingir lá o seu inconsciente. A psicanálise é a análise do inconsciente. O que é o inconsciente? É um lugar onde ficam guardados todos os nossos desejos, as nossas pulsões, as nossas necessidades, que foram criadas na nossa primeira infância. Então, na verdade, tudo que está ali hermeticamente fechado no inconsciente, ele vem dirigir a nossa vida inteira. E tudo que aconteceu na nossa primeira infância ficou gravado ali e vai dirigir a nossa vida. Então, você fala assim, nossa, por que eu faço isso? Nossa, eu não queria fazer isso, eu estou fazendo, eu falo alguma coisa que eu não queria, tenho umas dores que eu não entendo de onde vem. Então, isso está, a psicanálise vai trabalhar isso, tá? É um trabalho seu com você. Por que que aí eu estou falando aqui que é interessante a gente fazer esse entrelaçamento? A gente pode fazer conversar a psicanálise com a constelação. A psicanálise é mental, é psíquica. Você não vai trabalhar com a sensação da pessoa, não é isso que vai ser trabalhado durante as sessões, tá? E a constelação já é o contrário, você vai trabalhar sensorialmente, tá? Então, quando a gente trabalha sensorialmente, a pessoa consegue ter até catarses, muitas. As pessoas conseguem se soltar mais, porque vão trabalhar com sensações, dor, aquilo vai ativar profundamente. E vai auxiliar muito, no caso, quando a gente está num processo de análise, se o psicanalista souber da constelação, ou for o constelador, fala, puxa vida, eu posso fazer uma intervenção porque eu estou entendendo que tem alguma coisa que essa pessoa precisa ver, que tem um emaranhamento da família. Aí vai numa sessão de constelação e consegue abrir a visão, visualmente, ou numa constelação em grupo. De lá, você consegue estar um pouco mais aberto, porque por ser algo que vai mexer com o seu sensorial, eu falo que quebranta, gente. A gente é uma casca dura. Então, você consegue se soltar um pouquinho e abrir o seu olhar para outros pontos de vista. E aí você volta para a sua terapia e você já tem um pouco mais de elemento para trabalhar, tá? Então, a constelação, você vai em uma sessão, você marca uma. A gente não fala, ó, vamos fazer 3 meses de constelação, vamos fazer cada 15 dias. Não existe isso, você faz uma. Daquela uma, pode ser que gerem outras. A pessoa fala, nossa, eu agora estou entendendo um monte de coisas, mas abriu algum outro foco de um outro assunto que eu posso olhar. E aí, numa outra constelação, num outro momento, a pessoa vai lá e faz, ou não, tá? Já a psicanálise, você vai toda semana, você vai se trabalhando para chegar lá no fundo do seu inconsciente. Tá dando para entender, gente? Tá ok? Se alguém tiver dúvida, pode ir perguntando, tá? E depois de quanto tempo que vai numa outra reunião de constelação? Olha, a gente não tem um prazo assim.
tem que esperar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Mas eu acho, assim, para dar um número, eu falaria, espera 1 mês, pelo menos. Por quê? É uma mexida muito grande, mesmo que possa não parecer. Porque nós vamos mexer com antepassados, nós vamos mexer com histórias mais profundas, e a constelação, ela vai trabalhando mesmo depois, ela tem um período de digestão. Então, se você não der tempo dela ter uma atuação em você, você perde todo o sentido dela, sabe? Então, é uma coisa que quando você sai de uma constelação, sempre que oriento, se observe e observe o seu entorno, as pessoas que foram mencionadas, porque sempre tem modificações. O seu olhar muda. Por exemplo, já aconteceu de eu constelar uma pessoa que ela tinha um problema sério com a ex-mulher do marido, tá? A primeira esposa do marido. Ela não conseguia, ela tinha um ódio da mulher, né? Depois de trabalhar na constelação, ela entendeu uma série de coisas, ela saiu de lá. A gente tem frases de afirmação que a gente faz, né? E eu falei, você consegue falar que você consegue conviver com ela? Ela falou, não consigo. Daí eu falei, você consegue não sentir ódio dela? Mas ela falou, isso eu consigo. Então você vê, depois ela me falou, teve uma reunião de família e estava tudo diferente. Por quê? Porque imagina você chegar num lugar com aquela cara de raiva com a pessoa e depois você chega em um lugar sem essa cara de raiva com a pessoa. Não muda. Mas não é porque isso foi algo que faz, olha, fique treinando para não sentir raiva. Não é, é uma coisa que vem de dentro, porque isso vem aparecendo claramente a questão das ordens. A gente entende que tem ordens, que tem hierarquia. A gente tem uma compreensão muito profunda sobre todo esse esquema familiar. A família é igual a uma empresa, gente. Tem um organograma, tem chefes, subchefes. Para quê? Para um mandar no outro? Não, é para que aquele organismo funcione, tá? Então, se não se cumprem essas ordens, se tem atropelo, se tem troca de lugar, a empresa não vai funcionar. O porteiro quer ser o presidente quer fazer café, o vendedor quer administrar, não vai dar certo. E quando a gente começa a olhar para as famílias, a gente vê que é isso que acontece, é uma empresa extremamente desorganizada. Então, a gente vai colocando as coisinhas nos lugares, tudo vai clareando, tá? Alguma pergunta? Então, a proposta aqui, gente, eu como psicanalista, estou praticamente formada, termino o curso esse ano, tá? Eu posso dizer que o conhecimento da análise acrescentou demais na qualidade do meu trabalho na constelação, porque, óbvio, eu tenho outra base de conhecimento. Assim como o saber sobre as famílias com essa profundidade também me dá uma outra qualidade no atendimento da psicanálise. Quando eu atendo análise, eu faço análise. Então, é aquele atendimento de 1 hora dentro da metodologia da psicanálise. Eu não faço nada diferente. Eu não vou ficar falando, fazendo papelzinho, pondo boneco. Não faço isso. Quando eu atendo a constelação, eu faço constelação, eu não faço análise. Mas é óbvio que eu tenho todo esse conhecimento aqui dentro. Isso vai me ajudar bastante, tá? São assuntos que conversam, tá? A constelação também é feita online ou só presencial? Também é feito online, funciona perfeitamente, gente. Já fiz grupos online, nós temos na nossa aula aqui também, né, no curso, ela funciona perfeitamente. Agora, quando a gente tem uma constelação em grupo presencial, as pessoas têm, têm uma condição de estar, assim, vamos dizer, a sensação é maior, é melhor, né? Você estando presencialmente, porque você tem movimentos de corpo, você está vendo um todo, né? Mas ela vai funcionar. A constelação individual também pode ser feita online, aliás, eu faço mais online do que presencial, e ela também vai funcionar do mesmo jeito. Em vez da pessoa estar à minha frente olhando a mesa com os papeizinhos, eu pego a câmera do meu celular, viro para a minha mesa e a pessoa vai ver a mesma mesa, tá? Então, é super tranquilo. O que mais? Eu tenho uma pergunta. Quem falou? Meu nome é Juliana. Oi, Quando Juliana. você fala que está fazendo a análise, daí você fala, olha, eu acho que você deveria fazer a constelação. É nesse sentido que, né, você está trabalhando com o paciente, aí você vê que tem aí
no sistema familiar dele precisa da constelação? E explica um pouco da constelação? Eu procuro não misturar demais, mas é óbvio que quando eu vejo alguma coisa assim, eu oriento, tá? Eu falo, ó, tem a constelação, você pode fazer, participar de algum movimento, não necessariamente comigo, tá? Porque tem muita gente, às vezes até melhor fazer com outro profissional, porque eu já sei da vida da pessoa, né? Mas o contrário eu faço. Então, a pessoa chega, às vezes, pela constelação, e depois, às vezes, eu oriento, porque eu vejo que, às vezes, são coisas que mexeram demais com a pessoa, oriento e também deixo disponível para fazer com quem quiser. Então, é uma coisa que a gente fala, a gente não deixa as pontas abertas, assim, as pontas abertas, né? Eu tenho uma pergunta, Denise. Tá, Carol, pode falar. O que você me falaria sobre a constelação individual com aqueles bonequinhos na água? Você já fez? É maravilhosa, maravilhosa também. São várias as maneiras de você fazer a constelação individual. Como eu falei, qualquer coisa pode representar, qualquer coisa pode fazer esse panorama familiar. Bonequinhos, papeizinhos, que é o que eu uso, pedras de cristal, que o Daniel vai falar que ele usa, cavalos, tem constelação com cavalos, e os bonequinhos na água. Então, também são ferramentas que cada constelador vai achar a que vai se adaptar melhor, entendeu? Mas todas vão fazer a mesma coisa, tá? No fim, elas vão mostrar o campo do jeito que precisa ser mostrado. Sim. Eu tenho uma pergunta. Tá bom, Melissa, pode falar. O que foi trabalhado na constelação ali, durante a constelação, depois não é levado para análise, né? Não, já foi elaborado ali, já foi ressignificado, teve resiliência ali, na constelação. Isso? Então, a constelação é o seguinte, ela vai trazer o panorama. Um monte de coisa você vai entender em relação ao seu grupo. Então, por exemplo, vai trazer alguma questão sua com questões da sua mãe, da sua avó. Você vai entender, você vai conseguir fazer uma ressignificação. Só que o trauma já ficou em você. Então, por mais que você tenha compreensão, aquilo ainda está atrapalhando sua vida. Aí, quando está mexendo com você, você já entendeu a família, então na análise você vai se trabalhar para sair desse trauma, entendeu? A constelação não vai fazer esse trabalho pessoal, mas ela vai mostrar coisas que talvez você não tivesse entendido tão rápido ou com tanta clareza de uma outra forma. Tudo bem? Então, a constelação, de certa forma, vai ajudar quem não consegue chegar numa análise, numa sessão de análise, e falar, botar para fora, né? Uma pessoa totalmente fechada, que não enxerga, mas está ali na frente. A constelação vai abrir todo esse campo, é isso? Ela permite que a pessoa se abra ali, porque, como eu falei, lá você está totalmente no sensorial. Como a gente faz de forma oculta, então você não sabe. Eu coloco as pecinhas, você não sabe quem é, se aquela pecinha é a mãe, a avó, é o seu casamento, é uma casa de herança, você não sabe o que é, você só vai ficar conectado com a sensação que aquilo te traz, aquela presença perto de você. E é muito impressionante quando, às vezes, a pessoa vem com um discurso, né? Com aquele discurso mental, aquele script da sua vida, e a hora que você coloca realmente as presenças, o sentimento vai falar coisas diferentes. E aí vai abrir para você, né? Então, é uma coisa que eu acho que ela faz isso mesmo, ela ajuda a trabalhar essa parte sensorial, que é a parte com que a gente trabalha. O pessoal, não sei se mais alguém quer perguntar, eu queria falar o seguinte... Eu queria... Oi, Francisca. Posso perguntar, Adriana? Ai, Adriana... Francisca, um momentinho, acho que a Adriana está com a mão levantada faz tempo. Oi, Adriana. Eu queria saber se, por exemplo, já que... Se eu considerar uma família muito conturbada, e dentro da família muitas pessoas que não se mexem, não se movimentam para resolver nada. Eu consigo, por exemplo, numa constelação, constelar algum membro da minha família? Eu não digo como se eu fizesse a constelação por ela, é possível? Bom, na verdade, em lugar nenhum a gente mexe com o arbítrio do outro. Cada um tem o direito de levar a vida do jeito que quiser, por mais dolorosa que seja. Às vezes a gente está falando de um filho que tem péssimas opções,
Porém, todas as pessoas, as decisões delas vão influir na nossa vida. Então, se você pensar em círculos que se entrelaçam, aquele ponto de entrelaçamento eu posso mexer, porque está mexendo comigo. Fora disso, não. Então, não tem isso de, eu vou constelar meu pai, porque ele é muito teimoso, ele é isso, ele é aquilo, sabe? Até onde ele afeta a gente consegue trabalhar. Fora isso, não, tá? Obrigada pela resposta, De Dê. nada. Quem mais? Francisca? Oi, Francisca. Você abre seu microfone, está fechado. Denise, o curso de constelação é paralelo ao curso de psicanálise? É um outro curso. Assim como no CETEP tem várias opções de curso que eles oferecem, de hipnose, de sexologia, a constelação familiar é um outro curso que vai poder enriquecer seu conhecimento, tá? Eu sou da turma 29 do CETEP. Ah, legal, legal. Tá bom? bom. Então, ok. Muito obrigada. Imagina. Gente, eu ia dar a palavra aqui para os convidados, né? Que como eu falei no comecinho, eu não sei quem chegou depois, eu convidei 3 alunos do curso de constelação, 2 já terminaram o curso, também são formados pelo CETEP em psicanálise, e a Vânia, que está estudando tanto a psicanálise quanto a constelação. Eu vejo que tem umas mãos levantadas, dá para esperar eles falarem, gente? Bruna e outra que está como iPhone, que eu não sei quem é. Dá sim, Dá? tranquilo. Ai, que ótimo. A outra é iPhone, eu não sei quem é. É Juliane, pode sim, Denise. Eu coloquei a pergunta lá no chat. Aí depois É você que falou? Legal. Tá bom, obrigada. Tá, a gente já responde. Então, bom, gente, obrigada. eu vou passar aqui por ordem alfabética. Vou passar para o Daniel. O Daniel vai se apresentar e falar um pouquinho sobre o curso, o que ele achou, né? Como que isso acrescentou como psicanalista para ele, né? Dentro da psicanálise. Vamos lá, Daniel. Ok, boa noite a todos. O som tá bom, Denise? Tá me ouvindo bem? Perfeito, perfeito. Eu sou formado em Ciências Humanas. Durante muito tempo eu trabalhei, tenho 3 profissões. Trabalhei com tecnologia da informação, eu também lecionei filosofia e história, e aí hoje eu falo que eu analiso pessoas. Eu analisava máquinas e eu migrei porque o meu dom, a minha vocação é trabalhar com pessoas. E foi quando eu conheci o curso de psicanálise e onde eu me encontrei. Então, hoje eu atendo, né, em consultório, e depois eu conheci a constelação, e realmente é uma ferramenta fantástica para complementar, complementa muito. Eu utilizo pedras de cristais no lugar dos bonecos, que ajuda também não racionalizar. A pessoa está vendo a pedra, ela está vendo o oculto. Então, facilita para que ela se permita entrar em contato com o sensorial, com seus sentimentos, isso facilita. Também utilizo bastante a constelação em água, com papeizinhos, que tem sido muito mais a procura maior. Hoje mesmo, antes da live, eu estava atendendo uma pessoa e a gente estava constelando em água. Tem sido fantástico. Na água é interessante porque a própria água é que leva o movimento das peças, dos nomes. Então, para uma pessoa mais cética, por exemplo, no caso, atendendo, por exemplo, um rapaz de engenharia que tem dificuldade, porque é muito racional, de acreditar numa constelação. Quando ele viu o movimento sozinho, que a água foi ligando ou separando nomes e situações, a pessoa ficou mais considerando. Então, é interessante para a gente como profissional. Porque alguns dos pacientes, às vezes, nos colocam à prova. A gente atende todo tipo de pessoa, né? E alguns acham que, né, será que realmente é? E voltando a algumas perguntas que fizeram, realmente traz muita informação adicional. Então, por exemplo, às vezes com 2 meses de terapia, a pessoa tem uma incógnita na vida dela. E a constelação traz um olhar diferente, seja para o trauma que ela já tem, ou até para descobrir algo. Exclusão, por exemplo. Suicídio na família, que eu já atendi pessoas. Então, isso é muito importante. O suicídio ou o alcoolismo, a pessoa excluída vai trazer peso para alguém da geração futura.
Então, é muito interessante isso. E ter um novo olhar para aquele que se suicidou na família, um olhar diferenciado para o alcoólatra, e isso traz uma leveza. Denise, será que faltou falar alguma coisa? Me ajuda aí. Não, estou achando que está interessante, se você quiser contar alguma coisa assim, porque, na verdade, gente, não é que a gente completa a psicanálise porque falta alguma coisa na psicanálise, nem, e tampouco a constelação é um acessório, ela é completíssima em si. Você, se não fizer análise, você vai constelar muito bem e vai passar por uma constelação e ter muita clareza. Só que se a gente puder juntar as forças, a gente tem um resultado muito melhor. Então, não falta nada em lugar nenhum. São olhares, assim, um foco um pouquinho diferente, mas a hora, se a gente puder usar as duas coisas, por que não, né? Acho que é mais por isso nesse lado, né? E o Daniel, você esqueceu de falar que você é de Jundiaí, que trabalha com a Marilyn, tem feito um... Tem a Fátima também, que está no nosso grupo. E a Fátima. Ah, e a Fátima, sim. A Fátima entrou no grupo para fazer a diferença. Ela assessora como psicóloga, né? Que ela precisou parar o curso, mas deve voltar em algum momento na constelação. Então, faz a diferença. Voltando, uma pergunta também de alguém que me lembro, sobre a questão de quando vê algo na constelação, se a pessoa vai trabalhar isso em terapia ou vice-versa. Já aconteceu comigo os dois casos. Por exemplo, eu estava atendendo um rapaz de fora e ele estava com um problema sério com o casamento e a pessoa, né, a cônjuge dele, foi embora de casa. E aí ele não conseguia contato porque estava com muito ódio, muita raiva. Então ele começou a terapia comigo. Então fui trabalhando a pessoa dele, tudo que ele falhou nesse relacionamento. Só que não tinha contato. Então o que ele decidiu a pessoa vir? Veio para a constelação que foi sábado passado. Nós fizemos, eu, a Marilyn e a Fátima auxiliando, uma constelação com pessoas, e a pessoa veio constelar. Então, de fato, mexe também no campo energético, mexe também em conteúdos do inconsciente. Interessante que aconteceu no sábado, e no domingo ele teve acesso novamente para falar com a pessoa permitiu ouvi-lo. E conclusão, já voltaram, e faltava confiança para essa pessoa, na pessoa dele, que ele tinha falhado. Então, isso foi muito rico. E já aconteceu um outro caso que a pessoa já estava também em terapia, 1 mês e meio, e uma situação de muita dúvida, não saber o que fazer em relação a isso. E qual que era a questão dessa pessoa? Era um homem, era com os pais partiram muito cedo, ele perdeu o pai logo em seguida, a mãe de câncer, e ficou sozinho na vida. O que aconteceu? Ele casou imediatamente, logo alguns meses após. Então, houve uma substituição, que a gente sabe que ele procurou cobrir a falta do pai e da mãe com o casamento, e não é por aí o caminho, né? Então, isso também ajudou, porque ele elaborou na constelação com pessoas o luto do pai e da mãe, que ele não achava que estava ok e não estava. Não tinha vivido o luto 100%. Então, foi muito rico nessa parte. E hoje, ele já veio numa sessão após, e ele declarou para mim que está com muita paz interior. De onde vem essa paz? De ter elaborado o luto dos pais. Então, foi muito rico. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta. Então, às vezes, é mão dupla, né? A gente vai para a constelação para ver algo ou para trabalhar algo também. Ó, gente, o Daniel, a Fátima, o Daniel com a Marilyn, que não estão aqui, mais a Fátima, terminaram o curso em junho. Daniel está fazendo constelação doidado aí em grupo. Vocês não estão? Olha, quantas pessoas, Daniel? Que nós iniciamos o grupo com pessoas com o objetivo de cumprir as horas de estágio, né? Número de horas de constelação com pessoas. E foi tão assim, o universo foi tão bondoso com a gente que foi um estouro. Então, pediram mais e a gente não parou desde maio, junho, julho, agosto. Então, a gente está fazendo isso com muita gratidão, muita alegria, porque estamos vendo frutos, né? E as coisas vão fluindo. Então, a ideia inicial era ajudar pessoas e ter uma disposição a mais com essa ferramenta, que é a constelação, que é muito bom. Eu sou fã de carteirinha. Muito obrigada, então. E, gente, na constelação em grupo, o constelado, ele assiste.
tá? Então, ele vai ver pessoas representando o seu trabalho. E as pessoas que estão representando não sabem da história dele, quase nada. E isso é que dá mais o impacto, né? E esse todo é a questão do fenômeno, né? Porque a constelação não tem base científica, mas ela tem uma base fenomenológica. A ciência não explica, porém, tem fatos que são incontestáveis e a gente vê, né? E não é porque não é científico que ela não tem lógica. Ela não é científica, mas é tremendamente lógica. Quando a gente entende, a gente vai estudar, a gente vê a lógica que tem naquilo, tá? Antes de passar para o Fernando, eu vou completar que a gente, aqui no curso, é um curso de 8 módulos mais um, porque o último é uma revisão. A gente faz a parte teórica, que é muito importante, para a gente ter a base, entender como que foi o pensamento do Bert. E depois a parte prática, que é a constelação, que a gente vai constelando, eu vou explicando como faz, a gente vai apontando por que aconteceu isso ou aquilo. Então, a gente tem uma formação bem completa, tá bom? Então, agora eu vou passar para o Fernando. Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Fernando Casotto, sou de Amparo. Quero agradecer, primeiramente, ao CETEP, à professora Denise, a oportunidade de estar aqui aprendendo mais um pouco. Todos nós aprendemos, né? Eu sou advogado de formação e conheci a psicanálise através da CETEP, na pessoa do nosso grande mestre, o Márcio, a quem rendo os meus mais sinceros agradecimentos, né, que possibilitou, inclusive, conhecer a professora Denise, né? Tanto o Márcio, quando o consultei sobre qual era a importância, né, do curso de constelação, quando abriu. Ele me disse o seguinte: muitos psicanalistas hoje já começam a ter o apoio da constelação e vice-versa, né? E lembre-se, e ele falou isso em aula, em algum momento, que nós somos pesquisadores, que tudo isso demanda estudos, pesquisas, e conversando com a professora Denise, né, ela também me disse isso, que nós somos pesquisadores. A constelação, ela tem muitas vertentes e ela tem auxiliado muito. Nós temos algumas pessoas aqui presentes que, evidentemente, não são psicanalistas. Mas, assim, por um resumo, se a senhora me permitir, Denise, queria fazer dentro daquilo do campo da pesquisa, uma colocação, né, da psicanálise com a constelação sistêmica, a constelação familiar. Como a senhora falou, nós focamos a familiar, mas ela tem muitas outras vertentes, né? A psicanálise, em resumo, quem é psicanalista sabe que ele é um método de observação, investigação e conhecimento do conjunto de processos psíquicos do ser humano. E Freud já dizia que a voz do inconsciente, ela é sutil, mas ela não descansa até ser ouvida. E o que nós temos observado nesse contexto? E aí eu vou um pouco mais além, se a senhora me permitir, Claro. E eu tenho certeza que o professor Márcio talvez me puxe as orelhas, né? Mas assim como o Bert, quando ele deixa o sacerdócio, ele vai cursar psicanálise. E, a partir dali, ele amplia o horizonte da constelação. Assim como Freud, né? O nosso, vamos assim dizer, genial Freud, que, na verdade, todos os cursos da psicanálise, o pai da psicanálise, foi Freud. Mas Freud também teve uma busca, né, em algum momento no tempo e no espaço. E essa busca, aqui eu vou ousar até dizer, pesquisando, ele foi até Hipócrates, que é considerado o pai da medicina. Por quê?
porque há 370 anos antes de Cristo, ou seja, 2.380 anos mais ou menos, Hipócrates já dizia que os homens devem saber que o cérebro, e só do cérebro, derivam prazer, alegria, riso e divertimento, assim como tristeza, pena, dor e medo. Partindo desse princípio, Hipócrates também dizia que na medicina o médico deve tratar o ser humano, a pessoa, o doente, e não a doença. E a partir daí, o médico Freud, que ele era neurologista, ele começou a perceber a importância do doente e não só da doença. Então, por que eu estou fazendo essa introdução? Porque na dinâmica, quando a gente leva para o contexto da psicanálise, né? Nós temos um paciente e ele vem com as queixas dos sintomas da ansiedade, da depressão, do medo, da angústia, e nós tratamos os sintomas e nós chegamos a acessar o inconsciente dele, que, na verdade, está internalizado o trauma primário, que nós chamamos, né? Então, quando o paciente ou o cliente, na psicanálise, ele tem uma dinâmica e ele não consegue, vamos assim dizer, ter o insight, nós temos percebido que dentro do contexto psicanalítico, nós temos percebido que a constelação, né, ela consegue levar a... E aí eu defendo, falei isso um dia com a professora, e aí eu defendo o que Freud não concordava muito, né? O que Jung trouxe através do inconsciente coletivo, né? Porque aí nós permitimos, através da constelação, e a prática tem mostrado isso, resultados assim fantásticos, para não dizer assim surpreendentes. São coisas geniais. Então, se nós pensarmos que no mesmo momento em que nós conseguimos associar a psicanálise dentro do contexto psicanalítico com a constelação, nós também temos que ter um cuidado muito grande de como a gente ressignificar isso ou interpretar o campo. Por quê? Porque eu me lembro que numa aula, salvo engano, de 2 de junho de 2018, uma aula que me marcou muito quando o professor Márcio falava sobre os mecanismos de defesa do ego. Ele disse o seguinte, que a terapia ela tem que resgatar a criança interna de todos nós para que ela não morra. E nas dinâmicas da constelação, o que nós temos percebido que os campos demonstram muito? Que é o desequilíbrio, o desajuste, a desarmonia entre a nossa criança interna e o adulto, assim como a dinâmica do processo de desistências. Que aí, essa dinâmica das desistências é que muitas vezes fazem com que os pacientes não consigam enfrentar o seu trauma primário e desistem da terapia. E, às vezes, não querem, elas veem, mas elas não enxergam. Então, o que tem aparecido muito, professor, a gente até agradeço a atenção da senhora, nós temos tido muitas dinâmicas que a psicanálise, aí no curso da CETEP, o Márcio focava muito, são fotografias que os métodos fenomênicos, né, das constelações têm permitido com que as pessoas, os clientes, eles consigam acessar de uma forma mais rápida
né, aquilo que em terapia eles levariam um tempo maior para conseguir. Tanto é que hoje nós temos muitos casos aí que a epigenética ela tem explicado e a psicanálise tem mostrado. E quando a gente passa o campo da constelação, a gente consegue a confirmação disso daí e onde é que há essa desordem no contexto sistêmico que a professora se referiu. Então, eu só tenho que agradecer a oportunidade que a CETEP tem dado a muitas pessoas, principalmente a mim, de ter conhecido os métodos e permitido com que a gente, com muita responsabilidade, estudo e cuidado, a gente consiga associar, né, o que é da psicanálise com o que é da constelação. Em algum momento, a gente consegue ajustar as duas coisas em prol do nosso paciente, do nosso cliente. Muito bem. Fernando fala bem, hein? Não, a senhora que Ele me ensinou. explica, não ensinei nada. A senhora que me ensinou. Daniel também, o pessoal fala muito bem. Isso é muito interessante, Fernando, essa belíssima explicação aí que você deu. Vai corroborar toda essa coisa que a gente ainda precisa sempre frisar. São matérias absolutamente inteiras e potentes em si, tá? É só assim, é uma coisa de juntar as potências. Se eu fizer uma associação aqui ilustrada, eu posso dizer que o paciente, quando procura a psicanálise, é como se ele estivesse procurando um médico. Em algum momento, o médico pede um raio-x, e aquele raio-x esclarece, a pessoa enxerga, olha, um osso quebrado, uma veia entupida, entendeu? E eu não quero também, com isso, achar que a constelação é um pequeno acessório, ela é algo completa, mas ela tem essa possibilidade, como para o médico poder olhar um raio-x e mostrar para a pessoa, olha aqui, tá vendo? Tá quebrado. Então, eu acho que nesse contexto a gente consegue explicar, visual o negócio, né? Exato. Tá bom? E o Fernando também, junto com a Gentila, que está por aqui também, né, Gentila? Dá um oizinho aí. Eles também têm feito muitas constelações, né, Fernando? Mal terminaram o curso e já estão com muitas constelações atendendo individual e grupo. Sim. Também, Fernando e Gentila? Em grupo também. Até empresas. Isso é importante, se a senhora pudesse falar um pouco, sim, a importância disso nas empresas também. Sim. Porque, como eu falei, os sistemas, ele não é só família, sistema é sistema. E a gente sabe que hoje ela está nos tribunais, né? Você pode levar isso se você trabalha numa escola, é diretor de escola, você também entender a dinâmica, porque vamos voltar nas 3 leis, tem que ter o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio. A gente olha isso, eles vão ter o mesmo funcionamento. Nas empresas, os empresários já estão atentos para isso, né? Porque tem essa parte organizacional. Como eu falei, esse sistema, o sistema familiar, ele é como a empresa, ele tem um organograma. Então, a gente olha para todos esses pontos, vai avaliando, e o melhor de tudo, gente, a gente leva consciência para as pessoas. As pessoas não vão só mecanicamente fazendo os movimentos e depois se maravilhando com os resultados, eles saem entendendo, porque as constelações também têm uma pequena aulinha no começo, não é, pessoal? Não é assim que a gente faz? A gente dá uma pequena explicação, a gente vai instruindo as pessoas sobre essa consciência, tá? Então, é isso. Então, agora eu vou passar para a Vânia e depois a gente abre mais para perguntas para quem quiser, tá? Para não se estender demais. Então, vamos lá, Vânia. Obrigada, Fernando, viu? Obrigada, Gentila. Boa noite a todos. Meu nome é Vânia, moro em Maringá, Paraná, e sou formada em pedagogia e também sou psicopedagoga, mas atuo como professora do município. A primeira vez que eu ouvi falar sobre a constelação foi através de uma pessoa, de um conhecido, que estava fazendo terapia e a sua terapeuta, né, o constelou.
E eu falei, mas o que é isso? Fui pesquisar. Aí assisti muita coisa, vi muita coisa. E chegou passou um ano e meio mais ou menos, eu percebi em mim que eu parei, eu não conseguia fazer meu trabalho, eu não conseguia fazer minhas coisas de casa. E eu falei, não, eu acho que eu preciso constelar, mesmo na minha ignorância, né? E aí eu procurei alguém, falei a situação, ela falou assim, não, realmente você precisa. E eu fui e constelei. Eu diria assim que a constelação é um momento muito bonito, independente do que aconteça lá, né? Porque aconteceram coisas que eu não tinha conhecimento familiar sobre a minha avó, né? Ela faleceu, ela estava grávida, estava prestes a perder um bebê e ela acabou morrendo, né? Morreu ela e o bebê, perdão. E eu perguntei para minha mãe, e ela contou exatamente da forma que aconteceu lá. E eu acho tudo muito lindo isso, independente do que apareça lá, né? E aí eu resolvi, eu já fazia psicanálise, e eu vi um folders da CETEP, eu falei, agora eu vou começar a fazer a constelação, né? E está sendo muito gratificante, muito aprendizado, a Denise é maravilhosa. Obrigada. Né? As pessoas, as colegas também ajudam muito, a gente troca muita figurinha, né? Mas é muito interessante mesmo. Isso, como os colegas já falaram, né? A psicanálise, ela é importantíssima. Ela trabalha o individual de cada um. Mas tem aquele momento que você olha e fala, não, precisa de uma constelação. E como o Fernando falou, ela vem acelerar o processo de tratamento no set clínico, né? Ela vem para ajudar mesmo a psicanálise. Deixei de falar alguma coisa? Não, a Vânia, olha, a Vânia está fazendo um curso totalmente EAD, e mesmo nas práticas você consegue participar, porque quando a gente faz a prática da constelação em grupo, ela participa à distância e a gente faz os movimentos, né? O Daniel tem ido lá para ajudar a gente também, né? O Daniel está participando bastante, e acho que você não perde nada, né? Dá para a gente fazer e sentir todo o campo, as sensações vão do mesmo jeito, né, para mostrar como isso funciona bastante. Gente, funciona muito bem. Então, muito obrigada, Vânia, aí, pelo depoimento. Eu queria falar também, gente, que nós abordamos muitos temas. A psicanálise, ela aborda, a partir do nascimento das crianças, e a partir de Winnicott, começou também a se falar do período intrauterino, porque lá os bebês já vão receber todas as cargas de informações daquilo que está acontecendo com a mãe. E a constelação aborda o período de hoje, o intrauterino e o ancestral. Então, é um olhar extremamente amplo, tanto que dentre temas que a gente trata também a questão intrauterina, a gente trata de gêmeos sobreviventes, através da constelação que eu tive ideia do quanto mulheres perdem bebês sem saber, estavam grávidas, abortaram e não tinha ideia, na constelação aparece, tá? No tempo das nossas mães, das nossas avós, não tinha, no meu, né? Ai, gente, quando eu nasci, minha mãe não fazia ultrassom, não tinha. Então, se fosse uma gravidez gemelar a minha, e o outro, meu gêmeo, tivesse não vingado, ninguém ia saber. Se ela tivesse ficado grávida e perdida logo no comecinho, falar, foi só um sangramento, foi uma hemorragia. Não, pode ter ido um bebê embora. E isso vai aparecer na constelação. Isso é maravilhoso, tá? Então, gente, a Bruna estava com a mão levantada, Bruna. Agora eu vou abrir de novo, se vocês quiserem perguntar para todos aqui, né? Estamos em 4 aqui para responder. Vocês podem fazer mais perguntas, por favor. Então, Denise, eu tenho algumas perguntas. Eu acho que não vai dar para responder todas.
Mas eu queria saber se tem alguma preparação para fazer a constelação, se tem que ir com um objetivo claro, ou você pode ir e ver no que dá lá. A duração, e eu queria saber mais detalhes da individual, porque você comentou que quem vai constelar só assiste, né? Quando é online, como que fica? Ele fica assistindo os bonequinhos? Como que acontece? Tá. Bom, a preparação não tem. Você está pronta. Aí você pega e você chegou na constelação. A partir do momento que a pessoa decide constelar, ela já começa a ser trabalhada. Várias pessoas já começam a ter sintomas. Ela não é quem já constelou aqui. Já começa a ter o sintoma, você fala, vou marcar para a semana que vem, já começa a mexer o campo, tá? Porque foi uma decisão sua. A outra pergunta, Bruna, faça de novo a segunda. Se tem que ir com um objetivo claro, você pode ir e sem querer saber nada, assim. Olha, já aconteceu de pessoas irem, quero ver só para ver o que é. Não dá. Você tem que realmente estar com alguma queixa. Que nem você ir para um psicanalista. Você vai lá falar o quê? Você tem alguma coisa que está te doendo. Embora você chegue já com você está com algum problema no casamento, alguma questão, minha carreira não anda, estou com problema de dinheiro, já não aguento mais sofrer com a minha mãe, não sei o quê, você vai com algum foco. Não quer dizer que porque começou com aquele foco que a constelação vai continuar naquele foco. Ela pode começar com questão profissional e vai parar lá no seu relacionamento afetivo, tá? A constelação é um vento que sopra e a gente só vai virando a vela, tá? Perfeito. Geralmente dura 1h30, tá? A pessoa não aguenta mais do que isso, tá? É muita mexida. Então, a gente tem uma primeira conversa, pega alguns dados, né? Aquilo que a pessoa vem falar, aquilo que ela está narrando, e depois faz o movimento, e depois, quando encerra, dá uma explicação. Mais ou menos leva 1h30. E a pessoa ela fica assistindo numa constelação em grupo. Então, as pessoas que ela escolhe para representar, inclusive a ela mesma, ela vê aquele teatro, entre aspas, né? Toda aquela encenação, que na verdade é uma encenação super real daquilo que acontece na vida dela. Então, ela assiste de fora, ela se vê e vê os seus ali. Na constelação individual, você vai trabalhar junto, porque eu que vou perguntar, né? As pessoas estão aqui, olha, esse bonequinho que representa você, você quer que eu coloque onde? O outro que representa seu pai vai ficar perto de você. Então, a gente vai movimentando isso com o que você está pedindo. Se for no presencial, você mesmo move. Senão, você pede para a gente mover, a gente vai movendo e assim vai caminhando a constelação, tá? Certo. Muito obrigada, Denise. De nada. Quem mais? Pela minha ordem aqui dos quadrinhos, é a Raquel que levantou a mão. Vamos lá, Raquel. Boa noite, Denise. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, Denise, voltando no assunto que você falou lá, sobre a constelação, quando a menina perguntou sobre a constelação e a psicanálise, né? Qual que era a diferença dos dois? Você abordou um assunto que me chamou a atenção. Na constelação, tipo, a pessoa se abre total, né? Mas tem algumas coisas que não tem como a constelação resolver com aquela pessoa. Tem que ir para análise, né? A minha pergunta seria melhor aconselhar essa pessoa ou paciente fazer a constelação primeiro, antes da análise, ou tanto faz? Tanto faz. Você vai chegar Você vai chegar a um hospital, quando você está doente, você não vai ficar escolhendo. Você fala, olha, eu vou no que está... Sabe? Você é movido a algum lugar. Então, não importa, porque se na constelação a gente que tem esse olhar, se a gente está entendendo que ele tem uma conversa muito boa com a psicanálise, a gente vê que, puxa vida, você viu e você precisa se trabalhar, porque realmente você entendeu, mas você continua com a sua qualidade de vida que não está legal, apesar de ter entendido. Então, você tem que ter um trabalho à parte. Sabe? Por exemplo, eu fiz uma constelação hoje que ficou rasinha. Não consegui sair do que ela veio trazer hoje.
Por quê? É a mesma coisa de uma pessoa chega numa emergência do hospital. Você não pode fazer uma cirurgia antes de estabilizar, né? Então, às vezes, a pessoa não está em condições, né, de se aprofundar lá na constelação. E, às vezes, ela precisa ter um trabalho mais prolongado. Os colegas aí querem falar alguma coisa? Daniel, Fernando, pode também complementar a Vânia. Não? Podem complementar. Eu não sei se eu te respondi, Raquel. Respondeu sim, muito obrigada. Tá bom. Aí eu tenho a Rosana e a Márcia, que estão com a mãozinha levantada. Ai, meu Deus do céu. Oi, Denise, boa noite. Posso perguntar? Pode, Rosana, tudo bem? Na questão aí dos gêmeos, na constelação, porque eu tenho um caso na minha família de problemas de pulmões, né? Sim. E aí faleceu o irmão gêmeos com o meu pai. E aí eu gostaria de saber como que fica essa questão aí dos gêmeos. Porque já que eles têm uma ligação muito íntima, né, energeticamente. Olha, os estudos aí sobre sistema gemelar, ele é super profundo. E por esses estudos, se tem que a relação mais profunda que existe, mais do que filho com mãe, é de um gêmeo com outro gêmeo. Por mais incrível que pareça. Porque é lá naquela primeira divisão de célula, ou em células separadas, né? Em placentas separadas, é um primeiro contato, e é tudo... o bebê, aquele embrião, já desde os 20 dias, ele já tem um sistema neural. Aquilo já capta informações, aquelas informações elas ficam gravadas no físico. Por isso que quando a gente faz a constelação, a gente fala do físico, dói aqui, eu sinto peso. Não é assim, gente, quem já fez? Eu me sinto pesada, não consigo andar, não consigo me movimentar. Então, isso tudo fica gravado. E o que acontece? Aquele que sobrevive, ele vem com uma carga emocional e física das sensações que aconteceram no útero, que vai sendo carregada lá para frente. Mas o que acontece? Aquela informação que ele recebeu lá nos primeiros dias de vida é uma informação extremamente primitiva. A gente não tem nem linguagem para isso. Então, você conseguir entender isso é muito complicado. Então, aparece tem até aparecido bastante para mim ultimamente nas constelações, caso de gêmeos, inclusive de pessoas que nem sabiam que era gêmea. Pela constelação apareceu que teria um gêmeo, entendeu? Então, não é só um irmão que faltou na linha dos irmãos, é um gêmeo daquela pessoa, e ela não sabia. E aí, então, também dá para se fazer trabalhos específicos com isso, com pessoas que trabalham na questão gemelar, tá? Mas eu, como filha, eu posso fazer isso por ele, não? Não, é como eu falei, a gente não faz pelo outro, porque é um arbítrio... Oi? Viola a ordem, no caso, né? Bom, na verdade, a constelação ela é uma consciência inteligente e ética, né? A consciência que trabalha lá com a gente, onde a gente acessa, ela é por si só extremamente inteligente. Ela não vai dar o acesso que você não tem permissão, entendeu? E é como eu falei, naquilo, se essa questão do seu pai, de ter perdido o irmão gêmeo, está afetando a sua vida, aquele pontinho que entrelaça com você, você vai ter algum acesso. Fora aí, isso não. Aí é com ele mesmo, tá? Mas você conhecendo, você sabendo e enxergando algumas coisas, obviamente, você consegue ter uma outra conversa, uma outra dinâmica com o seu pai. Isso também pode fazer toda a diferença, tá? Muito bom. Obrigada, Denise. Obrigada. Acho que é a Márcia agora que está na fila. Eu estou vendo. Oi, boa noite. Oi, Márcia, tudo bem? Tudo bem, eu sou consteladora, sou psicopedagoga, atendo crianças, neuropsico também. E teve um caso. Bem-vinda à turma. E eu faço psicanálise no CETEP, estou quase terminando, e estou fazendo infantil também. Bacana. E interessante essa fala da colega última aí sobre gêmeos e tal, sobre a dor, que hoje teve um caso muito interessante, eu acho que vale a pena contar. A criança que eu acompanho, a mãe me relatou que ela é uma criança extremamente triste. Ela vive triste o tempo todo e já foi investigado várias patologias, ela não tem.
tirando o TDAH. E eu hoje fiz uns bonecos com ela, com a criança. E sabe o que foi descoberto? Nem a mãe, nem a criança não sabia, porque eu não perguntei para ela também, mas provavelmente ela não sabia. Quando ela colocou os bonecos, ela não sabia que ela estava colocando um bebê que não nasceu, mas eu sabia. E ela colocou esse bebê atrás do boneco do pai. E aí eu fiquei pensando, será que foi antes ou depois esse bebê não nasceu, depois dela? A minha suspeita entra a constelação, viu, gente? Para vocês verem como é tão importante estudar a constelação. E aí eu peguei e pedi para ela pegar um dos 2 bonecos sugeridos, que seria o boneco antes ou depois. E ela colocou o antes também atrás, muito atrás assim do outro, que no caso seria uma perca de uma criança que não nasceu. Acabou tal, eu tiro umas fotos e mostrei para a mãe. Chamei a mãe e perguntei da mãe se ela tinha perdido algum bebê. Ela disse que não. Aí eu falei, segura? Ela segura. Eu falei, e o pai? Aí a mãe falou, não, no automático, achando que seria com ela. Aí ela, não, ele teve um filho, mas não nasceu. Esse filho foi gerado, mas ele faleceu antes de nascer. Aí eu falei, então tá bom. Mas assim, gente, para vocês verem como a constelação é maravilhosa, maravilhosa mesmo. Eu super recomendo. Quem não fez o curso, faça o curso de constelação, porque é, como fala o ditado, babado. É muita coisa boa. Isso aí. Obrigada, Márcia. E olha, mesmo que o pessoal, mesmo que vocês queiram fazer o curso, vocês podem não querer exercer, não querer constelar ninguém. Só o ganho que vai ter pessoal e também dentro da sua profissão, seja ela qual for, nossa, gente, isso é um conhecimento assim que é para a vida, tá? Vamos lá, Raquel, aqui pela minha ordem aqui. Raquel. Eu já fiz a pergunta. Você Tocou a mão que a sem sua mãozinha querer. está levantada. Patrícia. Oi, boa noite. Boa noite. Então, primeiro é um prazer estar participando com vocês. Eu sou nova, estou chegando agora e estou muito feliz e ansiosa, né? Há 3 anos eu atuo na área comportamental, como coach comportamental e analista corporal e comportamental. Bom, a minha pergunta é, chegou para mim a consciência de que o meu lado paterno e materno e os meus ancestrais de ambos e dos que vão chegando repete um ciclo. E a minha dúvida, a minha curiosidade chegou para mim essa consciência. Por um lado, eu fico feliz de ter hoje essa consciência, só que por outro lado, eu sinto uma tristeza muito grande, porque são histórias, na grande maioria, muito tristes, que toda a minha família carrega, e eu vejo, assim, ainda muito presente repetir esse ciclo. Então, eu gostaria de entender como que eu, para mim digerir isso e o que se esse ciclo chegou à consciência, ele vai parar ou ele vai continuar? Porque isso, me deixa muito triste, por um lado. Olha, toda vez que a gente se depara com essas questões mais pesadas da família, vamos fazer uma associação aqui. Se você tem uma dor e vai ao médico e o médico fala, olha, você está com um foco de câncer. Primeira coisa, tem que aceitar que tem uma doença que é séria, né? Aceitando, você já vai começar a pensar num tratamento, que é um tratamento também doloroso, né? Então, não adianta só saber, ter consciência da doença, você tem que fazer o tratamento. E o tratamento, ele é um pouco doloroso, né? Tem pessoas que vão sentir mais, outros vão aguentar mais, mas você tem que enfrentar, para daí ter o sucesso, né? Então, tudo isso não tem como a gente conseguir superar um ciclo de repetição se você não enfrentar,
E precisa coragem para isso, por isso que às vezes uma constelação não dá, por isso que muitas vezes ter um suporte terapêutico junto é importante, porque você está sendo fortalecida para se encorajar para ver constelação. Ó, os consteladores aqui vão poder falar. Quantas vezes vocês já tiveram pessoas que marcaram e desmarcaram em cima da hora? Ah, quebrou o carro. Ah, meu filho. Ah, não sei o quê. Ou simplesmente, não sei o quê, não vai dar para fazer. A coragem acaba. Por quê? A constelação começa quando decide. E às vezes a pessoa não está pronta, entendeu? Mas a mudança de chave não é só olhar. Tem que ter algum movimento também para que essa mudança aconteça. Fernando, quer complementar, Fernando? Muito obrigada. Obrigada, Patrícia, da pergunta. Se me permitirem, alguém perguntou aí, e a professora foi muito clara no aspecto ético aí, de não se buscar fazer para outra pessoa, né? Mas eu e a Gentila passamos por 2 exemplos, professora, que eu acho que seria até importante a gente colocar, porque o benefício, o alcance da constelação, ela é tão forte que ela é capaz, em algum momento, de alcançar, sim, o benefício do sistema, né? Nós tivemos 2 exemplos. Nós constelamos uma empresária, por questão ética, nós não podemos falar, evidentemente, o nome, e em que o pai tem uma empresa, e essa empresa fornece o produto para as filhas. Uma filha tem uma loja e a outra filha ela tem uma cadeia de 8 lojas, né? E o sistema familiar vinha assim numa desordem muito grande, brigas, o pai tentando prejudicar as filhas de todas as formas. Quando nós constelamos a empresária que há 2 anos, ela abriu uma empresa menor para ela, e a do pai, a empresa grande. Professora, eu vou dizer uma coisa para a senhora, a Gentila está aí, ela pode dar o testemunho. Na constelação, apareceu a morte da empresa do pai, e ela não falou nada. Nós só estávamos constelando a desordem do sistema familiar. Apareceu a morte da empresa, nós não falamos nada e fizemos todos os movimentos. Quando ela voltou na semana seguinte, ela pediu uma consulta para nos informar sobre alguns acontecimentos. Dentro da semana, a irmã dela estava com a loja praticamente parada, ela não conseguia vender nada, e quem veio constelar foi a irmã. A empresa do pai, em uma semana, encerrou as atividades, de repente, do nada. A irmã ligou para essa outra irmã que fez a constelação e disse assim, misteriosamente, essa foi a expressão, misteriosamente, em 4 dias, acabou o meu estoque, vendi tudo. E na constelação apareceu essa nova empresa, dessa nossa cliente, caminhando para o futuro e para a vida. Então, a irmã conseguiu um benefício, né, que na verdade, nós entendemos, né, e a senhora sabe algumas coisas que eu não posso falar aqui, que nós trocamos ideias hoje, que a irmã foi beneficiada por um alcance de um processo na constelação. E um outro caso, a pessoa fez a constelação numa quinta-feira. Quando foi na segunda-feira, ela recebeu o telefonema de uma multinacional de Campinas, chamando-a para uma entrevista. Aí ela falou, escuta, mas como que vocês me acharam?
tem um currículo seu aqui de 2 anos e meio atrás. Quer dizer, então a constelação, ela também tem alguma coisa muito mais abrangente que demanda estudos e pesquisas, porque ela vai, assim, ela dentro provoca do movimentos. mundo fenomênico, ela surpreende. Movimentos. Ela surpreende. Surpreende. Porque começa a movimentar, entendeu? Ela faz esses movimentos. E esse movimento de vida, às vezes, é algo que você nem estava olhando. Exatamente. A gente começa, tira uma pecinha ali, parece que ajeita tudo, né? Só que, gente, a gente precisa entender, assim, algumas pessoas também, às vezes, podem querer ir para uma constelação para fazer perguntas, devo casar, devo mudar de emprego, e se for essa a expectativa, também está errada, porque a gente não, a constelação não é para trazer previsão de vida, para dar respostas, assim, tão diretas, né? Na verdade, vem mostrar o que acontece, tá bom? Eu acho que tem alguém com a mão levantada, tá como iPhone, eu não sei o nome. Oi. Oi, professora Denise, boa noite. É a Juliane, meu nome. Tudo bem, e você? A Márcia meio que respondeu a minha pergunta na fala dela, que eu questionei a respeito da constelação em crianças e adolescentes, né? Porque assim, eu comecei a psicanálise agora, estou bem... sou um embrião ainda. E assim, é tudo muito novo, né? E parece que esse movimento da psicanálise, da constelação, ele demanda também não sei, posso estar equivocado na minha fala, mas um esforço emocional, psíquico, que é lógico para a evolução, para a melhora, mas eu tenho essa impressão, né? Por não conhecer, é claro. Então, eu queria saber como que é esse olhar da constelação para essa faixa etária, né? Para a criança e para o adolescente. Olha, eu não trabalho com crianças. Eu acho que, assim, é uma linguagem muito especial. No caso, a Márcia, que trabalha com criança, então ela já tem a linguagem para trabalhar com criança. Então, é algo extremamente sutil. Crianças muito pequenas ou com alguma doença, a mãe, o pai, obviamente, eles podem olhar, porque, na verdade, é o que eu falei, a constelação ela é uma visão, é um conhecimento que você vai ter, um esclarecimento. Então, os pais, olhando para aquela situação, ele pode ter clareza, e essa clareza pode ajudar a criança. Agora, uma criança, no caso da Márcia, que é psicanalista infantil, ela está num trabalho fazendo a dinâmica e toda a dinâmica mesmo que ela faz com os objetos, com os brinquedos, e ali ela teve um olhar a mais, tá? Mas dentro da constelação, eu não aconselho, porque, imagina, você está, por exemplo, numa constelação em grupo em que as pessoas trazem emoções, elas choram, dão risada, abraçam, ficam bravas. Uma criança vai assistir aquilo sabendo que é a própria vida? Não vai dar certo, né? Então, eu prefiro, assim, que os adultos vão lá e façam a parte da criança pequena. Ou alguém que esteja muito doente. Ela é mais voltada mesmo, né, para o adulto, é isso? A partir de uma certa compreensão. Eu fiquei pensando nessa questão emocional. Eu nunca constelei, tenho várias amigas que já constelaram, e isso que você acabou de mencionar, da questão da emoção, que parece que é algo que, de fato, acontece muito, e aí eu fiquei pensando, falei, eu acho que, de repente, não sei se é um caminho que funciona com a criança e com o adolescente, né? Por conta de algumas situações, enfim, são dúvidas mesmo. Então, precisa ter um manejo muito delicado, muito especial, tá? Então, eu já deixaria isso para os consteladores que têm um foco em estudo com criança, tá? Não é minha praia. Ótimo. Mais alguém aí? Márcia quer falar de novo? Eu vi a mãozinha levantada. Não sei se mais alguém quer fazer pergunta, gente. Seria só para esclarecer mesmo. Sobre a questão infantil, a criança não sabe o que é constelação. E simplesmente eu sugiro a ela que nós vamos brincar.
Nós vamos brincar com os bonecos e ela vai tirando a família dela, quem ela considera família. É todo um brincar, é todo um lúdico. E aí, através desse brincar, eu limito como se fosse um círculo, eu limito que ela coloque os bonecos fora ali e somente ali. Então, na verdade, a constelação é para os pais, não é para a criança, mesmo porque não digo nenhuma palavra ou sugestão de emoção, ou que isso, que aquilo. Simplesmente é um brincar. E você encerra de uma forma lúdica com a criança. E depois você vai explicar aos pais o movimento que aconteceu. A mesma coisa pode... Os adolescentes, como que é esse trabalho? Desculpa, eu o adolescente, eu constelo o adolescente, mas só depois dos 16 anos. Menos de 16 eu não constelo. E geralmente eu faço em grupo com a mesma faixa etária. E são assuntos voltados à sexualidade, às drogas, comportamento familiar, essas coisas. A gente também tem uma demanda assim parecida, em termos de manejo mais delicado, com pessoas também de terceira idade avançada, pessoas muito idosas, que às vezes estão... É uma coisa muito específica, são classes aí, se a gente puder dizer, que requerem um manejo diferenciado, então precisa ter um grande cuidado para fazer esse tipo de constelação, tá? Então, nesse caso, eu acho que os parentes próximos desses extremos que são bem delicados poderiam estar realmente tomando consciência e aí sim, através deles, fazerem as mudanças que precisam ser feitas, tá? Quem mais? Patrícia, ainda está com a mãozinha levantada aí? Não? Oi, Denise, aqui é a Flávia, queria fazer uma pergunta. Pois não. A gente pode fazer a constelação com pessoas da própria família? Como assim? Ah, levar a família inteira para constelar? Não, assim, você, Denise, é consteladora e você vai constelar uma pessoa da sua família que te procurou para constelar. Eu já constelei cunhada, já constelei primos, mas eu não constelaria meu pai e minhas filhas. Tá bom. Eles têm o direito até de falar mal de mim, né? De falar que foi muito... A gente não vai para análise e fala, minha mãe, meu pai. Eu acho que são coisas muito íntimas. Eu acho que pessoas muito próximas, vai de cada um. Eu não me sinto à vontade para fazer isso. Mesmo porque pode ter aquela... Queira ou não, por mais que a gente tenha o nosso trabalho já treinado para a gente não usar o mental, a gente já sabe as histórias, a gente já tem os nossos julgamentos, fica muito difícil se separar, entendeu? Então é melhor passar para outra pessoa. Tá, obrigada. Nada. Juliana? Na verdade, eu só queria saber o seguinte, é uma dúvida. Eu sou consteladora também, mas eu tenho vontade de me aprofundar um pouco mais. O curso, ele abrange isso ou é mais só para iniciante? É o curso básico, né, para quem não tem nenhum conhecimento, né, da constelação, ou tem algum, mas não de forma profissional, vamos dizer assim. Mas eu já estou com o projeto de fazer um masterclass com temas específicos, mais aprofundados. Eu estou estudando, estou trabalhando para isso, mas em breve eu coloco, tá bom? Para vocês aí, para quem quiser se aprofundar. Tem pessoas que repetem o curso, eu já conheço pessoas que não se sentiram com conhecimento suficiente, vão fazer outros cursos, mas eu não sei se faz tempo já que você constela? Faz tempo já. Mas para ter um pouco mais de base, como eu estou fazendo a psicanálise também, então é interessante para mim nesse sentido de como que eu colocaria, sabe? A constelação e a psicanálise. E daí eu acho que faz um sentido refazer, talvez, não sei, mas daí não sei se precisaria todos os módulos. É nesse sentido que eu queria saber. Ah, bom, aí eu não pensei nesse sentido. Na verdade, o curso que eu dou lá de constelação, eu não estou preocupada em fazer os links com psicanálise, com psicologia, nem nada. Eu falo a constelação, tá? Porque o pessoal precisa captar primeiro esse conhecimento, né?
Depois, com o trabalho, durante o trabalho, durante as constelações que a gente está fazendo, a gente começa a perceber que tem, sim, muita comunicação, tá? Mas eu posso te passar depois o programa, né, do curso, e você vê se tiver algo nesse curso para te acrescentar, ok. Senão, se você Tá aguardar, bom. a gente fala aí oportunamente, tá? Obrigada. De nada. Flávia é do CETEP. Flávia quer falar um pouquinho dos cursos aí para a gente finalizar. Não sei se mais alguém quer falar alguma coisa antes. Senão eu ia pedir para você. Oi, posso falar então? Por favor. Então, gente, nós estamos aí com 2 turmas abertas, né? O curso é um curso que tem aí, são 8 módulos, né? Mais o último, são 8 Mais o módulos de último, aula, e o então último que é uma são... revisão e Isso, uma imersão que nós vamos fazer. uma imersão, né? Então, são 9 módulos de curso. Nós temos 2 turmas abertas, uma que vai iniciar dia 10 de setembro, que é junto ao Polo de Limeira, que vai ser... As aulas serão no sábado, no segundo sábado de cada mês. E temos uma outra turma junto ao Polo de Indaiatuba, que vai iniciar no dia 6 de setembro. Aí serão aulas quinzenais, né, às terças-feiras, às 19h30. E de Limeira é a turma às 8h30 da manhã, num sábado, no segundo sábado do mês. E então são 9 mensalidades, né, e no valor de R$ 179,00. Temos aí a taxa de matrícula de R$ 50, e eu deixei até o meu telefone, quem quiser mais informações, que aí eu posso passar o cronograma, né, todos os módulos, tudo que é visto no decorrer do curso. E aí vocês podem mandar mensagem no meu WhatsApp particular, e amanhã eu respondo pelo WhatsApp da escola. Isso aí. Em Limeira, nós vamos fazer, porque a gente faz sempre uma aula teórica e uma prática. Como é à noite, a gente divide para não ficar cansativo. No Polo de Limeira, nós vamos experimentar desse jeito, fazendo um sábado, a primeira parte da manhã a teórica e a segunda parte a prática. Então, por isso vai ser uma aula por mês. Vai ser um formato também interessante, tá? No Polo de Indaiatuba, e aí também o de Campinas está acontecendo, a aula teórica a gente faz só online, e deixa a prática para ser na presencial, para quem puder. Quem não puder, participa no online também, tá? E é isso, gente. Se não tiverem mais perguntas... Tem mais alguém? A Raquel deixou um comentário de que ela gostaria de fazer. Eu não entendi se ela gostaria de fazer o curso ou se ela queria constelar. Quem? Depois a gente vê, daí tá aqui ainda? Quem que é? Tô sim. Raquel. Estão me escutando? Tá me escutando? Sim. Tô. Eu quero fazer os 2. Vamos lá, vamos marcar. Tá? Aí, se puder me chamar, eu agradeço. Pode deixar. Gente, Obrigada. boa noite. Meu nome é Betiana Carvalho, sou gaúcha, sou estudante de psicanálise pelo CETEP. E eu quero dizer aqui para os colegas que o valor do CETEP para o curso de constelação está muito, muito acessível. Porque eu já venho estudando, já fiz 2 formações em constelação familiar. E as que eu fiz são na base de 3.450. Então, 9 módulos a 179 vai dar 1.600. Tá muito, muito acessível. Então, se vocês têm oportunidade de fazer, façam, porque a constelação familiar, ela vale a pena. Então, eu estou estudando psicanálise, tem a PNL, tem a constelação. O cliente, ele vai chegar com a demanda. E quanto mais ferramentas tu tiver, quanto mais... na hora, tu vai sentir o que tu precisa usar. E uma coisa não é melhor que a outra, elas se complementam. E é como se tu tivesse um cinto cheio de ferramentas. E se a pessoa traz uma demanda que é com o pai ou com a mãe, que tu vê que é familiar, que tu vê que é exclusão, tu vê que é algo que tá ali que tu não tá, que a pessoa precisa, tu vai usar a constelação. Senão tu vai usar a psicanálise. Acho que não tem que estar pegando no que é, se um é mais importante que o outro ou não. Tudo é importante.
Mas a minha fala aqui é para dizer que o valor está muito acessível e que vocês, quem não fez ainda, faça, porque, nossa, 170 por mês, assim, para tu ter esse conhecimento que a constelação familiar te traz, e eu acredito que a Denise aí vai ser uma excelente professora, e só tenho a agradecer, e só tenho a agradecer a Flávia também, que um dos primeiros contatos que eu fiz pelo CITEP foi com a Flávia. Muito obrigada por estar aqui, por participar, adorei ver os comentários aí dos colegas, tudo acrescenta. Ótimo. Obrigada Flávia, pelo carinho. O bom de fazer desse curso através de uma escola consolidada como o CETEP, quantos alunos tem o CETEP, Flávia? Mais ou 2.000 menos. alunos. 2.000 em média, alunos. quase 2.000 alunos. Então, tem uma estrutura que dá para poder fazer um preço bacana para todo mundo, tá? É uma coisa super acessível, tá? E apesar do valor ser super acessível, o curso não vai perder em nada, né, gente? Quem já fez aí pode falar. E é óbvio que todo conhecimento, a gente dá uma pincelada, porque não dá. Se fosse falar tudo da constelação, acho que ficava uns 3 anos estudando igual a psicanálise, né? Mas a gente já, com o que a gente faz aqui em 9 meses, o pessoal sai constelando. Olha, o Fernando falou, o Daniel falou, a Vânia ainda não está constelando, mas tenho certeza que, se for o que ela quer fazer, ela vai ter também bastante cliente de constelação, não é? Tá bom? Gente, então, eu acho que se ninguém mais tiver o que falar, se os convidados quiserem falar mais alguma coisa, a gente pode encerrar, tá bom? Vocês querem falar alguma coisa? Daniel, Fernando, Vânia, tá tudo ok? Não, Denise, eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar conversando. Claro que os colegas aí falaram muito mais, porque eles estão na prática, né? Mas essa questão aí, só de eu comentar com as pessoas, tem muita gente já querendo, você entendeu? Constelar, e fala, Vânia, eu quero constelar, Vânia. Então, assim, a procura, as pessoas percebem sim que tem algumas situações em casa que elas precisam, né? Mas estamos aí, a hora que você precisar, a gente está à disposição. Muito obrigada. Tá, obrigada eu, Vânia. Ok, gente. Então, se eu puder encerrar, eu agradeço demais a presença de todos. Nossa, viu? Adorei ver todo mundo aqui. Teremos outras lives dessa para falar de assuntos mais pontuais, convidando outros alunos, tá? E, ó, Daniel, constelador, junto com a Fátima, com a Marilyn, o Fernando já junto com a Gentila, estão atendendo, Vânia também em breve já vai começar a atender, eu e tantos outros alunos que estão saindo. Gente, é só ligar no CETEP que vocês vão ter bastante apoio lá, tudo bem? Então tá. Marta queria falar alguma coisa? Acho que foi uma mão que levantou aí. Só uma... bem rapidinho, eu sei que já está terminando. Uma pergunta. Vocês sabem como é que está o campo de trabalho para constelador? Por exemplo, tem um atendimento, né, pelo que eu estou entendendo, atendimento individual e coletivo. No mercado de trabalho em geral tem outros campos? Tem. Você pode trabalhar, oferecer o seu trabalho em empresas. Você pode, por exemplo, uma coisa também que eu falo no curso, eles vão poder completar aqui, confirmar. Se você quiser fundir os conhecimentos, porque não é só psicanálise e constelação, tem pessoal que já vem do Reiki, que vem com florais, que vem de outros tipos de terapias e junta e faz a sua terapia, o seu modo de vender a sua terapia. Aí você não dá o nome de psicanálise nem de constelação, é uma outra terapia que usa esses meios, tá? Mas você pode fazer isso em empresas, você pode oferecer isso em escolas. Quando eu fiz o meu curso, a minha professora me levou para um estágio, eu fui 4 vezes num presídio, ela fazia um trabalho com o presídio feminino, que é de ressocialização, foi uma transformação assim magnífica. Então, você pode levar esse conhecimento para outros lugares, pode fazer aconselhamento, pode fazer palestra, tem bastante lugares que você pode atuar, tá? Tá bom. Obrigada. Então, gente, acho que eu vou encerrar. Eu agradeço de novo
todo mundo e qualquer dúvida estamos aí, só procurar a gente, tá? Muito obrigada. Tá bom. Tchau. Obrigada, boa noite. Boa noite.